pouquinho de fundos imobiliários. Professor, quais são, assim, 3 fundos imobiliários que nesse momento você acha que estão valendo muito a pena para, né, para ter ou para estudar para 2024? Assim, valendo muito a pena, eu acho que não tem nenhum que, caramba, é uma barbada por conta do juro, né? É aquilo que eu falei, não Subiu caíram. muito, né, em 2023 também. Eles deram uma boa recuperada, mas deveriam ter caído mais. Então a gente tem que fazer um pouco mais de conta. Eu não vejo nenhuma barbada, assim, nada que seria tão interessante. Mas fundo imobiliário, ele por si só, por natureza, ele é um ativo gerador de renda. Então a ideia de investir no fundo imobiliário nunca vai ser assim, caramba, vai subir pra caramba. Ninguém deve investir em fundo imobiliário, vou ganhar 30%, vou ganhar 50%, vou ganhar 70%. Embora possa acontecer, eu já ganhei muito em fundos imobiliários, mas é sempre um ativo que você espera que valorize um pouco, mas a maior parte do resultado ele vem através de dividendos. Tanto Sim, que você é mandatário, é obrigatório você reinvestir uma parte dos dividendos. Se for mais para fundo de tijolo, pelo menos 30%. Se for mais para fundo de papel, pelo menos 50%, porque os fundos imobiliários eles têm que distribuir no mínimo 95% do seu lucro, né? E aí não sobra dinheiro para o fundo crescer. E aí você que tem que provocar esse crescimento com o reinvestimento de dividendo. Esperar só o ciclo do mercado imobiliário, aí é especular, se posicionar e é um trabalho um pouco mais difícil, principalmente para quem está começando, é bem mais difícil. Por isso que o investimento em fundo imobiliário, o ideal é que ele seja mais constante, investir sempre, reinvestir os dividendos, do que tentar pegar os ciclos aí, que é mais difícil para quem está começando. Professor, ainda em fundos imobiliários, nós temos os fundos imobiliários base 10. Você gosta e quem está começando com pouco? O cara só tem R$ 50 ali para investir por mês. Ele deve focar mais nos fundos imobiliários base 10, deve se manter ali, ou também já começar aos poucos a olhar para os fundos imobiliários base 100? Se você tem só R$ 50, eu fiz uma carteira de R$ 50. Então, dá para você investir todo mês, receber renda na carteira tal CPTS, o SPXS11, o VGIR e o GARI 11. Só que o GARI, mandei vender o VIUR, né? Tirar o VIUR da carteira por conta da alavancagem. E o GARI, que fez uma emissão e acabou virando também renda urbana, e aí logístico e renda urbana, ele substitui o VIUR. Então, com 4 fundos imobiliários, com R$ 50 você investe, só que compra 2 cotas do Gari. Essa foi a ideia da carteira. É uma recomendação pública. Eu recomendei, emiti relatório à PMEC, fiz tudo bonitinho porque eu sou analista. Então, mas vale a pena já pensar em fundos de 100, R$ 200? Você vai levar 3, 4 meses para conseguir comprar uma cota. E aí não vai ter uma carteira diversificada. Você vai levar, juntando R$ 50 por mês, vai levar aí um ano, dois, para ter uma carteira minimamente diversificada. Então eu acho que já vale a pena começar para fundos base 10. Só tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, você vai acabar comprando MXRF11, que todo tem quase 1 milhão de cotistas, tá caro, entendeu? Normalmente ele tá caro porque tá sempre na moda, todo mundo compra, mas se você olhar PVP e olhar a expectativa do fundo, geralmente ele tá caro. É só o cuidado na escolha, mas eu começaria já, desde já, a investir. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele é muito didático. Você compra, no mês seguinte você já está recebendo dividendo. Geralmente, Já 30 dias. motiva também, né, a pessoa? Aí você já entende para que aquilo funciona. Você comprou, recebi dividendo. Olha, já sei o que aquilo faz. Vou comprar mais, vou receber mais, vou reinvestir e você já entende a dinâmica da Bolsa de Valores de forma muito didática e rápida, né? Ô, professor, uma dúvida, para quem está começando, né, ou até tá aí no meio, assim, tá indo um pouquinho mais rápido, mas não é tão avançado. A carteira de fundos imobiliários ideal para eles seria dividida como? Tijolo, papel, quanto por cento? Assim, fundo imobiliário é um negócio muito fácil de investir, né? É bom para o leigo porque é muito fácil. E eu brinco que pensa numa pizza. Pizza só que em vez de 8 fatias, 4 fatias. E aí, para o leigo fazer uma carteira mais conservadora, você pode pegar 3 fatias e botar logístico, laje corporativo e shopping. Lajes, renda urbana e shopping. Então você tem 3 setores. O quarto, que seria a quarta fatia da pizza, você pode botar fundos de papel.
Ah, Mira, mas tem mais tijolo. É porque o tijolo ele é mais conservador. Os imóveis eles tendem a recuperar o valor da inflação, né? O custo de construção acaba em algum momento sendo repassado para o valor do imóvel. Isso acaba se refletindo, mesmo que no longo prazo, no laudo de avaliação, no valor patrimonial, no valor da cota. Então você tende a ter aí uma recuperação. Os de papel não. Por quê? Porque ele te paga todos os juros, então não tem por que o valor patrimonial dele aumentar. E por isso que você pode ter só 25%. Mas se você quiser ter 50% papel e 50% tijolo, não tem problema. Aí seria 50% da pizza, metade, você faria com 3 setores. E aí você vai botar um pouco menos de 25% nesses setores. E é como o Markowitz falava a ideia da teoria do Markowitz, do portfólio, da carteira eficiente, a fronteira eficiente. Você deve ter aí até uns 16 ativos, você atinge a maior parte da eficiência da sua carteira. Acho que 94% do benefício da diversificação você atinge com até 16 ativos. A partir de 20, você já não tem muito benefício em diversificar, e aí é diferente de geração de renda. E eu falo assim, cara, você pode ter 12 ativos. Então, se você tem 4 fatias da pizza, cada fatia dessa seriam 3 ativos. Aí você pega 3 shoppings, 3 logísticos, 3 lajes / renda urbana e 3 de papel. Ou Sim. então 6 de papel e 6 dos outros. E aí 2, 2 e 2. Você tem uma carteira diversificada interessante. Mira, quais fundos eu compro? O ideal era comprar os mais baratos, mas aí você precisa fazer avaliação. Barato que eu digo em relação a valuation, né? Definição de valor e não preço da cota. Mas, para quem está começando, você pode escolher os maiores do segmento. Porque normalmente você vai cair nas maiores gestoras, Kinea e Reding Grifo, que está virando Pátria. Você vai cair por ali. Tende o gestor não fazer tanta besteira porque o fundo é muito grande. Você já não vai ter tantas emissões e diluições dos Tem muito cotistas. cotista Tem muito também, cotista, né? muita gente para cobrar, né? Então, você acaba tendo uma carteira mais tranquila, mais conservadora, sem precisar fazer nada de outro mundo, sem precisar ser analista que nem eu, você consegue ali ter uma carteira conservadora. Pensa na pizza, divide a pizza ou meio a meio, papel tijolo, ou 75% tijolo e 25% papel, os maiores fundos da indústria. Você meio que ali vai ter uma carteira que é a melhor carteira, super vai valorizar, melhor dividend yield? Não, mas vai ser a pior? Também não vai. E provavelmente você vai fugir das roubadas aí do mercado, dos HCTR da vida, Deva, essas coisas, você vai acabar fugindo disso. Ô, professor, uma carteira bem diversificada hoje de fundos imobiliários. Qual o rendimento médio em dividendos, em percentual, que ela pode pagar aí por mês? Isso aí é bem relativo e é importante que, no momento, hoje, você consegue aí 1% com tranquilidade. Vai ser sempre assim? Não. Essa é uma realidade? Não. Hoje, você consegue. Há um tempo atrás, você conseguia em 1,1, 1,2. Quando eu criei a carteira de R$50, ela está pagando 1,2. Hoje, acho que paga 0,9, 0,95, mais perto de 1%. Eu sempre recomendo que você pense assim, que inclusive quanto eu preciso ter no futuro para viver de renda? Multiplica por 200. Quanto eu quero ter de renda? 5.000. Multiplica por 200. Esse é o valor que você vai acumular. Por que eu estou falando isso? Se você perguntou de fundo imobiliário. Porque essa regra que eu criei do multiplicar por 200 significa que você vai ter essa renda que você deseja numa carteira que paga 0,5%. E multiplicar por 200 é a mesma coisa que dividir por mês. Só que, como Ou é mais seja, 1 fácil... milhão, o cara quer 5 mil de renda. 5 mil de renda. Se você pegar 1 milhão e dividir por 0,5%, vai dar 5 mil. Agora, se você pegar 5 mil e multiplicar por 200, vai dar o mesmo 1 milhão. Então, é mais fácil para a gente pensar em multiplicar. E aí, esse 0,5% é o quê? Mira, mas você acabou de falar que a carteira pode dar 1%. Sim, mas pensa em 0,5%. Pensa em viver com 0,5%. Porque a diferença você reinveste. Então, se hoje a carteira paga 1%, reinveste 0,5%. Se a carteira daqui a pouco, o mercado subiu, melhorou a economia, não sei o que, a carteira está pagando 0,7%, você vai reinvestir 2%, tá? E se o mercado subir pra caramba, a carteira estiver pagando 0,6%, você vai investir ali 0,1%, mas em alguns momentos você vai reinvestir muito mais, em outros você vai reinvestir um pouco menos
mas você está sempre reinvestindo. Por isso que pensar em viver com 0,5% faz total sentido e você reinveste a diferença. E não é difícil. Todas as vezes que eu criei carteira com os meus alunos, em todos os cenários que imaginar, já há vários anos fazendo isso, sempre dá para montar uma carteira mais para 1%, em alguns momentos mais para 0,7%, mas sempre dá para montar uma carteira que você receba meio e ainda sobre uma parte ali que o ideal seria uns 30%, você reinvestir para fazer frente à inflação, para fazer frente ao crescimento do patrimônio e tudo isso.